Agora tá, tinha esquecido, foi mal. Tá gravando Porque, agora. inclusive, tem várias pessoas que me pediu para depois a gente disponibilizar isso. Como serão objetos de reflexões, né? É um objeto diferenciado. Aí as pessoas, essa semana mesmo, 3 pessoas que queriam participar do grupo me disseram, Tamar, grava e disponibiliza isso. Né? Que é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, mas a gente não tem disponibilizado esses estudos. Tem algumas lives, né? Mais de estudo, objeto de estudo mesmo assim, disponibilizado, a gente encontra raríssimo, poucos casos. E aí a gente vai estar gravando justamente com esse propósito, para depois a gente dar uma formatação, quem é bom da internet, e a gente disponibilizar aí para o pessoal ter acesso, para o pessoal, inclusive até servir de base para o pessoal também fazer estudos similares, fazerem adaptações de cada lugar. Então eu agradeço muito a todos vocês, eu tenho a felicidade de conhecer todos vocês, embora vocês não se conheçam, a oportunidade vai ser essa, nesse instante a gente vai se apresentar. Conheço todos, seja justamente da dedicação, do empenho de cada um para o estudo, para as atividades espíritas, cada qual no seu local, né, de ação. E aí eu fico assim muito feliz. Eu estou vendo já aí, ó, duas pessoas de Petrolina, uma de Jacobina, na Bahia, Petrolina, Pernambuco, e Cristiana, que é daqui de Palmas, e eu que estou aqui em Palmas, mas sou meio cigano, ando pelo mundo, né? Ando por esse mundão de meu Deus. Aí eu queria logo trazer para vocês, enquanto o pessoal não chega, frequência. Eu não coloquei lá, mas aí eu queria discutir. E aí? Vamos utilizar o critério da frequência para poder conversar com o pessoal e, se possível, substituir por outras pessoas, que tem mais 4 ou 5 pessoas que querem participar do grupo. No grupo de estudo do Livro dos Espíritos e do que é o Espiritismo, a gente não está exigindo frequência. Mas o Livro dos Espíritos, que são 10, igual esse formato aí, a gente está exigindo frequência, e quem passa 3 semanas consecutivas sem participar e sem justificar, a gente substitui. Eu substituí já 3. O que é que vocês acham aí? Exige essa frequência de quantos? 2 ou 3, e aí substitui. Anderson primeiro, aí depois eu vou citando cada um. Inclusive, eu queria dizer isso para vocês. Eu vou ficar nesse papel de coordenação né, usando esse critério de dar a palavra a cada um de vocês. E, lógico, quem se deter com muito tempo, falando muito, que espírita gosta de falar muito, né? Aí a gente dá uma travada. Se eu estiver falando demais, vocês também, ó, me trava. Aqui não tem professor, não. Igual. 100% igual. Então, se eu tiver, Wilson, seja bem-vindo. Se eu estiver falando demais, me cutuque. Wilson, só para você entender o que a gente está discutindo. Aí, Marco Pessoa, seja bem-vindo também, Marco Pessoa. Jacobina e Juazeiro aí. Sejam bem-vindos aí. Está faltando o João de Baixa Grande e Beto de Pirá. O que a gente está discutindo logo nessa fase inicial, nós fizemos a prece, não nos apresentamos ainda. Estamos discutindo a questão da frequência. Se iremos exigir frequência de 1, 2, 3 semanas ou mais para podermos substituir ou não aqueles que não estiverem interessados no estudo. Aí agora que estava com a palavra foi Anderson. Deixa eu falar sobre essa questão. Eu acho interessante essa questão de frequência, não no intuito de institucionalização como escola, entendeu, pessoal? Mas no intuito de que seja engrandecedor para todos nós também. Quanto mais pessoas estiverem aqui que possam contribuir, para todo mundo aqui é importante. E depois de 3, 4 semanas a pessoa sem participar, quando a pessoa volta a participar, às vezes ela vem fundamentar um argumento dela em cima daquele tudo que a gente vem debatendo durante as outras semanas e ela não viu. Né? E aí, às vezes, é complicado, porque aí a gente tem que parar o raciocínio para voltar e explicar o que a gente tinha debatido. Né? E isso pode atrapalhar o andamento. Agora, eu sou a favor, né? Mas o fato de colocar outras pessoas no lugar, eu sou a favor até um certo período. Por exemplo, vai chegar um certo caminhado, o estudo, não sei, 6 meses, 1 ano, em que colocar novas pessoas, a gente vai cair no mesmo problema. A pessoa talvez chegue boiando no barco, entendeu?
E aí a pessoa chega e, tipo assim, aí vai vir com argumentação de coisa que a gente debateu lá na primeira revista Espírito, ou na segunda, né? E aí a gente vai ter que voltar para poder falar da mesma coisa e aí acaba não caminhando. Então, eu sou a favor da substituição, mas vamos dizer assim, a gente substitui até acabar a primeira revista, por exemplo, que a primeira revista, como é são 12 meses, né? Então, cada semana é um mês, não é isso? A proposta, não é isso? Cada semana é um mês, então seriam 3 meses. Então, até daqui a 3 meses a gente substitui. Depois de 3 meses a gente não substitui mais, fica quem estiver na sala, né? Até porque, como a gente vai disponibilizar as gravações, Itamar, as pessoas que não puderem estar na sala com a gente, elas vão poder assistir, vão poder estar no estudo, né? E os comentários que elas passarem para você serão muito bem-vindos para a gente, entendeu, pessoal? Porque nós estamos aqui, mas não somos donos da verdade, né? Às vezes uma pessoa de fora viu algo que nós aqui não estamos vendo, né? Percebeu algo que nós aqui não estamos vendo e Itamar pode trazer isso para a gente depois. Olha, pessoal, lá na revista Espírito, vamos dizer que a gente já esteja no ano de 61 e a pessoa fala, a pessoa assistiu a do 58 e nos trouxe um argumento aqui sobre esse artigo que a gente comentou, mas falou isso. E isso deve se tornar um objeto de estudo para a gente aqui, para a gente refletir nesse caso, entende? Desde que Itamar faz uma análise prévia, mas desde que seja interessante. Enfim, pode passar, Itamar. Beleza. Então, pelo que eu entendi antes, ficaria 3 meses, pode substituir até no máximo 3 meses e teria no máximo também 3 faltas, certo? Isso. Robertinho. Concordo a questão de 3, sem justificativas, é claro, né? Que às vezes a pessoa passa por uma situação aí que a gente desconhece e ele justificando, tudo bem, mas sem justificativa também concordo com 3. E, assim, essa questão do Anderson ter falado sobre esse período, eu também concordo, não obstante que a gente pode também alinhavar dentro da possibilidade de quem for ingressar, ele ter que assistir os vídeos anteriores, entendeu? Ele teria que assistir os vídeos, se atualizar para poder ingressar no novo grupo, né? Eu concordo plenamente com a argumentação. Então, fica essa questão também, concordo, vamos lá, o mesmo termo de Anderson, né? Mas pedindo para que quem for ingressar, ele precise assistir esses vídeos, já que vai ser disponibilizado. Beleza. Cristiana. Eu também concordo, eu acho que é uma questão até para a continuidade do estudo, e eu acho que a questão da justificativa, às vezes a pessoa tem problemas que a gente não sabe, beleza, mas de qualquer forma, eu acho que às vezes as pessoas desaparecem dos grupos de estudo e não dão nem informação. Eu acho que ainda que você não tenha assim, uma justificativa só da olha, informar, não custa avisar para a coordenação ter um conhecimento prévio, né, das pessoas. Tá saindo direito o meu som? A minha imagem tá travando. O som tá saindo. Tá saindo? Beleza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que 3 faltas, acho que acima de 3 faltas, são 3 semanas, né? Consecutivas é muita coisa. A pessoa precisa ter essa continuidade. E com relação a assistir os vídeos, quando o Anderson estava falando, eu tinha pensado exatamente nisso. Ainda que a pessoa vai entrar na segunda, na terceira semana, na quarta, ele assistir os vídeos anteriores, porque ele tem pelo menos uma sequência ali do que foi discutido. Eu acho isso muito importante também. Beleza. Fred. Concordo 100%. Estão me ouvindo? A internet aqui está um pouco estável. Concordo 100%. E eu acho até que daqui, eu estou vendo aqui que já tem 7 pessoas, Robert Val está tentando entrar, né? São 10, né, Itamar? São 10. Falta João e Beto de Pirá. Pronto. Eu acho que na lista aí já tem um que vai sair. Itamar sabe quem é, né? Que não é muito disciplinado nessa tecnologia. Eu concordo, tranquilo. Eu acho que quem é, dentro do que vocês falaram aí, tá tudo ok, né? Vamos tranquilo. Marco Pessoa. Eu concordo, Itamar. Eu acho que a questão deve ser disciplinada. Claro que eu estava aqui até pensando a respeito. Eu tenho um horário que é a questão do Farnel, que a gente distribui alimento para 400 pessoas. Então, isso vai ser no domingo. Nesse horário, infelizmente, eu acho que eu vou ter que sair,
porque essa questão passa com uma importância muito maior para mim nesse exato momento. Eu sei que o estudo é importante. E isso é uma vez por mês. Está entendendo? Agora... Mas tranquilo, uma vez por mês não tem problema não, pessoal. Cristiana também está com essa dificuldade porque ela coordena a turma da infância e ela tem que sair um pouquinho mais cedo, que começa às 10 horas. Então, a gente compreende esse aspecto de vocês. O problema é não justificada, né? É a pessoa faltar e não dar nenhuma justificativa e não demonstrar interesse. Aí é lógico. Ok. Wilson. Bom dia a todos. Wilson, nós estamos lhe ouvindo. Não está ouvindo, não? Fale mais alto um pouquinho. Está ouvindo? Agora sim, mas está baixo. Deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui, peraí. Está ouvindo agora? Agora sim. Agora está ótimo. Fone de ouvido. Bom dia. É uma alegria, um prazer a gente estar aqui reunido para estudar a Revista Espírita. Eu acredito que é um avanço muito grande a gente estudar essa revista coletivamente. Eu concordo com como está sendo costurado aí esse formato para a gente, porque vai dar um parâmetro para que a gente possa, ao longo do... O som baixou de novo, Wilson. Está baixo? Está baixo. Eu concordo com esse formato que está sendo... Está baixo o som, Wilson. Está baixo o som? Tá. Você não botou a mão em cima do computador, não? Você pode estar com a mão em cima do fone, do microfone do computador. Não, mas o microfone fica ali na parte da tela. Olha, eu quero, viu, Wilson? Lembra que Itamar tem mais de 60 anos, então ele tem dificuldade. Rapaz, ó. Todos me devem respeito, viu? Mas vocês estão me ouvindo aí, não? Estão ouvindo? Agora sim. Agora está ótimo, tá ótimo. Porque se uma pessoa não está ouvindo direito e outros estão, então pode ser o problema na recepção de quem está, do caso de Itamar, né? Mas veja bem, eu concordo com esse formato, inclusive eu estava pensando como é que seria, e como não foi previamente estabelecido esse formato de estudo, ou pelo menos de regra, de regulamento, mas ainda bem que a gente está chegando a esta conclusão, a essa formatação, agora para que a gente possa mais tarde agir nos casos, por exemplo, dos que estiverem faltando e não justificarem. Ou seja, eu concordo plenamente com o que está sendo construído aí do ponto de vista da formatação do estudo. Beleza. Roberval, você está nos ouvindo, Roberval? Estou ouvindo, Itamar. Tudo tranquilo. Um bom dia e um abraço aí para Roberto. Roberto, filho do nosso amigo Beto, né? Isso! Quanto tempo que a gente não se vê, hein, Roberval? Tem anos. Roberval, nós estamos discutindo a questão das regras, né? E aí ficou mais ou menos já definido pelo restante do grupo que a frequência será exigida no seguinte aspecto. Quem faltar 3 reuniões consecutivas sem justificativa será substituído por outro, sendo que o outro também será substituído apenas nos 3 primeiros meses, tendo que assistir os vídeos que foram gravados justamente das reuniões para que ele possa acompanhar o estudo. Aí todo mundo justificou e concordou, falta você. Não, tranquilo, concordo sim. Beleza, então agora vamos à apresentação. Como eu conheço todos vocês, mas vocês não se conhecem, aí eu queria uma breve apresentação, para a gente não tomar muito tempo, né? Dizer o nome, em que local, que casa frequenta, em que município, em que estado, né? E uma breve expectativa do estudo. Coisa breve, viu? Vamos começar com o Anderson. Beleza. Itamar, me dá 30 segundos para eu falar um negocinho só antes de eu me apresentar. Pessoal, por questão da organização, a tecnologia do Zoom, ela é muito parecida com a de outros aplicativos, mas às vezes ela tem um pouquinho de diferença, tá? Então, o Zoom, assim como muitos outros, ele tenta reconhecer a frequência mais alta. Então, se você estiver falando e tiver ruído em outro lugar, ele vai ficar mudando o áudio e ele muta o outro áudio, então às vezes fica cortado.
Aí sai um pouquinho do que o Robertinho está falando, um pouquinho do que eu estou falando, um pouquinho do que eu estou falando. Então a gente vai precisar se policiar. Eu falo muito mesmo, tem que ser difícil para mim, mas a gente precisa se policiar para que cada pessoa só fale de uma vez, para que quem está ouvindo lá, quem está recebendo, as outras pessoas que estão assistindo, consiga compreender o que todo mundo está falando, certo? E aí o que eu vou pedir a vocês é o seguinte: tira o mute, fala o que tem para falar, terminou de falar, bota o mute, tá? Para evitar que os ruídos do ambiente da casa da gente fiquem atrapalhando, por exemplo, o que o Itamar está falando, ou o que a Cristiana está falando, né? Ou o que o Roberval, entendeu? Certo? Como eu estou auxiliando o Itamar aqui, eu vejo aqui todo mundo, então, vocês terminaram de falar, eu vou colocar mute, se vocês esquecerem. Mas, gente, não é falta de educação não, tá, pessoal? Não estou cerceando o direito de vocês falar, não. Assim que quiser falar de novo, é só apertar lá e falar de novo, tá? É só porque às vezes a gente esquece mesmo, e aí como eu vou vendo aqui quem não está mutado, eu vou mutando para evitar esses ruídos, para facilitar o estudo para todo mundo, tá bom? Já falei mais do que 30 segundos. Pessoal... Ô, Anderson, parece que o João de Baixa Grande colocou uma mensagem aí que não está conseguindo entrar. Alguém auxilia ele aí, por favor. Ele mandou uma mensagem do estudo. Pronto. Eu vou me apresentar, vocês vão se apresentando, eu vou lá auxiliar o João, certo? Pessoal, meu nome é Anderson Matos, eu moro atualmente em Petrolina, né? Já rodei esse Brasil, já morei um bocado de buraco, mas enfim. E é isso, eu conheci a doutrina espírita há 2 anos e meio, tem 1 ano e meio que eu resolvi estudar, e aí meti as caras realmente, estou me dedicando muito ao estudo. Eu tenho um trabalho que eu tenho horários alternativos de trabalho, então me permite me dedicar um tempo maior ao estudo, né? E tem sido uma grande paixão, é uma coisa assim que eu me encontrei realmente, eu tenho certeza que é algo que eu precisava fazer, sabe? Eu precisava me encontrar. Então, assim, é um prazer, eu que agradeço, discordo do Itamar quando agradece a gente por ter aceitado o convite, na minha opinião, eu que agradeço todos vocês por terem me aceito nesse grupo, porque tem muito a me acrescentar, acrescentar a todos vocês, né? E eu tenho certeza que vai ajudar todos nós a multiplicar os nossos pensamentos, né? E tentar levá-lo mais próximo ao que Kardec nos trouxe dos espíritos que coordenaram, né? Do Espírito da Verdade, que coordenou todo esse trabalho, né? Porque a gente precisa realmente ter esse olhar, né? Onde a gente se perdeu e quais são os objetos realmente do espiritismo, né? Porque a gente tem feito um misturado, né? Mas enfim, vamos lá. Quem é o próximo, Itamar? Bom dia, pessoal, novamente. Sou mais conhecido por Fred Santos. Eu atualmente estou coordenando o Conselho Regional 15 da Federação Espírita do Estado da Bahia. Não tenho assim uma ligação direta com uma casa específica, frequento todas, mas aqui em Jacobina eu frequento mais o Grupo Espírita Cruzada do Bem, né? A gente faz um trabalho de comunitário, né, de comunidade espírita no estado da Bahia, então a gente está frequentando quase todas as casas, não só da região, mas também do estado da Bahia, e todos aqueles que nos convidam ou que a gente participa de algum evento naquelas casas. A expectativa do estudo da Revista Espírita é se aprofundar mais, é conhecer mais a respeito dos textos escritos por Kardec e também por várias páginas que foram psicografadas por médiuns ao longo de toda a vida histórica, né, da Revista Espírita, e que tem muitos detalhes, muitas coisas que ampliam o conhecimento da doutrina espírita além das obras kardecianas. Então a gente está aqui para isso, né? A pandemia não tem, mesmo com a pandemia, eu estou tendo pouco tempo, viu, Itamar? Eu estou igual a tu, viu, rapaz? Achei que a pandemia ia me dar mais tempo para fazer as coisas, mais que nada. Tá faltando tempo para fazer as coisas, viu? É live, é estudo, é trabalho, que a gente não parou de trabalhar. Só o Robertinho que está de boa, né? Robertinho, depois que saiu do banco, até os cabelos estão voltando a nascer, né? Porque o estresse não acabou, né? Zerou o estresse, né, Robertinho? E aí o tempo está faltando. Mas aí, dentro do possível, a gente vai aprofundando o estudo aí. Robertinho, você. Bem, todos, eu tenho a alegria de conhecer todos, menos a Cristiane, que hoje eu estou tendo a felicidade de conhecer. Seja bem-vinda ao grupo, né? Todos nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos de alguma maneira. Atualmente eu estou em Petrolina
mas estou ainda vinculado ao Centro Espírita Pilar da Fraternidade, que fica lá no distrito de Pilar, Jaguarari, Bahia. Mas estou trabalhando nas outras casas espíritas. Maria de Nazaré, estou fazendo palestras, me convidaram para fazer o atendimento fraterno, né? Tem o CELAC, que é o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que eu faço palestras. Tem o Fonte Viva também, que eu estou fazendo palestras. Moreira Rego. Enfim, a gente não para. Fui convidado para, eu não sei se vai ter, a Semana Espírita em Jacobina, no mês de outubro. Né? Então, aí trabalhando. Muito importante esse trabalho de estudo da Revista Espírita, porque nas casas espíritas às quais eu passei, a gente sempre estudou as obras básicas, né? E nunca tivemos esse cuidado de estudar a Revista Espírita, onde Kardec ele coloca alguns assuntos, algumas informações que às vezes não tem na codificação. Então, parabéns pela iniciativa e faço igual a Anderson. Agradeço muito pelo convite, poder fazer parte desse grupo seleto que são vocês, tá bom? Cristiana. Minha internet não está boa, mas tudo bem. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite do Itamar, conhecer pessoas, ter essa oportunidade de estar aqui convivendo, aprendendo com pessoas que possivelmente em situações diferentes a gente poderia passar essa existência sem nem se conhecer, né? Então eu acho muito importante. Eu participo aqui do grupo da Sociedade Espírita Nosso Lar em Palmas, já tenho uns 8 anos, né? Depois que eu mudei para Palmas. E minha expectativa nesse estudo é justamente essa de vocês. A gente sempre estudou as obras básicas. Eu nasci num berço espírita e sempre a gente estudou a obra básica, a gente estuda as obras complementares, mas o estudo da Revista Espírita, quando Itamar chamou, eu falei, gente, só vê alguma coisa ou outra esparsa, mas um estudo contínuo, sério, eu acho muito importante. E é incrível que essa semana eu estava buscando um tempo, né, gente? Eu estou me adequando a tempo também. Quando o Fred falou da questão de tempo, a gente achou que ia ter mais tempo para fazer as coisas. Eu acho que eu tenho muito mais coisas para fazer do que tempo para fazer. Hoje, meu dia ele começa às 6 da manhã e termina 2 horas. É uma coisa doida. Mas, graças a Deus, está dando certo. E, ao começar a estudar, ler a introdução da Revista Espírita, eu falei, gente, quanta coisa tem para a gente aprofundar, para a gente entender, para compreender a dimensão da doutrina nas nossas vidas. Então, assim, minha expectativa é só crescimento. Eu agradeço muito estar aqui nesse grupo. Espero aprender bastante, trocar muitas experiências. Tá? Muito obrigada. Muito bem. Marco Pessoa. Bom dia a todos. Eu acho que essa é uma forma da gente ampliar o conhecimento. Eu sou aqui de Jacobina, estamos à frente do lado idoso e do Cruzada do Bem, que é tudo a mesma coisa, misturado. Como vocês falaram, essa questão de pandemia, eu entrei de licença prêmio, mas eu não vi essa licença não, porque ela se diluiu em todo esse percurso de trabalho, enquanto as pessoas estavam aí fazendo isso ou aquilo, procurando fazer alguma coisa, eu acho que meu dia fica curto quando se chega lá no lado idoso. Então, é uma oportunidade da gente tentar colocar em prática determinadas questões, já que a gente fala muito e faz muito pouco. Então, é importante a gente tentar fazer algo nesse momento, e o estudo aqui vai certamente ampliar toda uma dimensão maior daquilo que nós já estudamos, porque eu acho que a única pessoa aqui mais nova aqui sou eu, né? Está dizendo que é Itamar, mas eu não sei disso, não. Mas tem bom também. E provavelmente isso é uma oportunidade para todos nós estarmos aqui entrelaçados, fazendo um pouco da doutrina espírita, do espiritismo, que é preciso a gente discutir e avaliar algumas questões. Muito obrigado.
Beleza, Wilson. Eu acho que João não está conseguindo entrar ainda, viu, Fred e Anderson? A gente está auxiliando ele aqui no WhatsApp aqui para tentar resolver, viu? Para ver se ele consegue acessar. Wilson. Bom, tá me ouvindo, Itamar? Tá ouvindo, agora pode falar. Bom, sou Wilson Alves, sou aqui de Juazeiro, aqui no norte da Bahia, local onde Itamar vem aí para trabalhar, né, Itamar? Então, Juazeiro faz divisa com o estado de Pernambuco, com a Petrolina. Faço parte do Conselho Regional Espírita aqui, o CR17, como subcoordenador, e pertenço ou frequento, faço parte do Centro Espírita Fonte Viva, aqui em Juazeiro. Então, para mim, como eu já falei antes, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui participando desta reunião com todos vós misseis, onde sabemos que todos nós vamos aprender bastante com esse trabalho coletivo, né? Porque um só é só um ponto, então nós todos juntos somos vários pontos pensantes. Isso é muito importante para que a gente possa, através desse compartilhamento de informações, de conhecimento, de pensares, que a gente possa desenvolver esse senso crítico sobre o espiritismo e, em particular, das revistas espíritas, né? Que chegou no Brasil, a sua primeira tradução é nova, apenas da década de 70, que foi transcrita para o português, e a gente sabe que tem muito assunto que a gente vai estudar lá e vai aprender bastante. Roberval Saldanha. Bom dia para todos. Roberval Lima Saldanha, cidade de Piritiba, aqui na Bahia. Faço parte do Centro Espírita Seara do Amor já há um bom tempo. É um prazer rever essa turma toda aí, fazia um bom tempo que eu não via também. E sei da importância do estudo, não vou repetir porque seria estar repetindo o que já foi falado. Mas eu ultimamente estou tendo um contato no rádio e estou levando a mensagem uma vez por semana, acontecendo um fato interessante, vou contar para vocês rapidamente. O cidadão é evangélico, Itamar, e aí montou um programa gospel e abriu espaço para os cristãos falarem, né? E aí ele foi e me convidou. Eu comecei falando e aí comecei a ver a importância e engraçado que os evangélicos estão ouvindo. Resultado da brincadeira, o programa do rapaz está acabando porque todos os evangélicos tiraram o apoio cultural. Mas a necessidade que eu achei muito importante é justamente a gente levar a doutrina espírita para muitas pessoas que não a conhecem, e são totalmente ignorantes nesse aspecto. Quanto ao estudo aqui já foi falado e no decorrer do tempo eu vou precisar conversar com você particularmente em relação a essa questão da mídia para que nós possamos levar a doutrina espírita a muitas pessoas que não têm a mínima noção nem o que é o espiritismo. E a gente precisa levar isso, eu sinto essa necessidade. Quanto ao estudo, não vou chover uma olhada, todo mundo já falou da necessidade do estudo. Um abraço para todos e vamos estudando. Beleza. Todos vocês me conhecem, né? Eu sou baiano, lá da região de Mairi, entrei no movimento espírita mais velho do que eu, aí realmente só tem Marco Pessoa, que entrou com 10 anos, eu entrei com 16, mas eu sou meio cigano, eu estou andando pela Bahia agora aqui nas bandas do Tocantins, e o porquê me levou a convidar vocês para participar desse grupo de estudo. A experiência que a gente está tendo com o grupo de estudo do Livro dos Espíritos está sendo algo realmente fantástico, maravilhoso, que a gente está fazendo de uma forma diferente. Como é que a gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos? Aí eu já vou trabalhar em cima do formato desse estudo que a gente está propondo. A gente está pegando o Livro dos Espíritos, utilizando a ferramenta que nós vamos utilizar, que é indispensável, que é o Kardecpedia, essa plataforma maravilhosa. E aí a gente está pegando, dividir o Livro dos Espíritos em 4 partes e fazendo um link com as obras. Então, desde a introdução, agora nós já estamos na segunda parte, que é do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, e fazendo um link. Cada assunto que a gente pega, a gente vai no Kardecpedia e faz um link daquilo que Kardec abordou nas outras obras.
eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a gente está estudando Kardec. Vamos esquecer espíritos, opiniões dos outros, de Emmanuel, de Joana, de Filomeno, de Leon Denis, de Gabriel Delane, nada disso. O objeto de estudo nosso é Kardec. Então, aqui o objeto de estudo nosso será a Revista Espírita, fazendo o link com o que está contido nas outras obras. E aí a gente vai descobrir coisa fantástica e maravilhosa. Eu vou citar para vocês um exemplo desse estudo do Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos o perispírito, aí o que foi que a gente fez? Aí é onde eu vou dizer que a gente pode até trazer o pensamento de algum pensador, encarnado ou desencarnado, para a gente fazer um contraponto com Kardec. Quando a gente estudou perispírito, em Kardec, aí o que foi que a gente fez? A gente se debruçou justamente sobre pergunta 94 em diante, e a gente aí observou, uma dos meninos disse, olha, mas peraí, onde é que fica então guardada a memória do espírito? Se o espírito, quando ele sai de um mundo para outro, ele muda o perispírito, de acordo com a composição fisioquímica do planeta, onde é? Porque tem muita gente que diz que o perispírito fica, que a memória fica armazenada, a memória e a consciência fica armazenada no perispírito. Aí agora a gente foi estudar. Aí a gente foi buscar justamente, aí fomos pegar na pergunta 180 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a inteligência, que a inteligência não se perde. Fomos pegar no ensaio teórico das sensações dos espíritos, que está contido na Revista Espírita de 1860, e também no Livro dos Espíritos, na pergunta 257. Vamos pegar lá o Livro dos Médiuns, no item 223, na pergunta 4. Vamos pegar o capítulo 14º da Gênese. Vamos pegar a Revista Espírita de 1861 e 66, e aí a gente fez um contraponto. Mas mesmo assim ainda ficou, peraí. Aí a gente foi pesquisar e descobrimos uma obra de Rubens Meira, lá dos anos 80, ele contemporâneo de Herculano Pires e de Deolinda Amorim, que ele traz, o nome do livro é Atualizações Espíritas, o Perispírito, Atualizações de Kardec, e aí ele desmonta um mito trazido por Gabriel Delane em Evolução Anímica, em Leon Denis no Invisível, em Emmanuel e em vários outros espíritos, mostrando justamente a incoerência a respeito da memória e da consciência estar armazenada no perispírito, e sim no espírito. Quem assistiu a live de Peixinho a semana passada na Mansão do Caminho com o Divaldo, foi feita essa pergunta a ele. Perguntaram, o rapaz perguntou, Peixinho, onde é que fica a consciência do espírito? Fica no perispírito? E aí ele foi muito feliz em trazendo justamente essa visão de Kardec. Ó, ela se expressa, quando encarnado, se expressa no corpo físico, se expressa no perispírito, quando desencarnado, mas a consciência está no espírito, que é o agente. Então, observe que coisa interessante, a gente fazer justamente um link, tentar descobrir onde Kardec faz abordagens sobre o mesmo assunto em várias obras. A mesma coisa, essa semana a gente discutiu sobre a questão do sexo. Quando a gente foi discutir na pergunta 200 sobre o sexo dos espíritos, que os espíritos não têm sexo, aí agora, mas espera aí, se os espíritos não têm sexo, como é que alguns espíritos se apresentam com aparência masculina ou feminina? Aí a gente foi pesquisar, nós descobrimos na Revista Espírita de junho de 1862 que Kardec, veja bem, Kardec trouxe essa informação em 1860, na segunda edição do Livro dos Espíritos. Em 1862, Kardec ainda foi perguntar aos espíritos por que vocês se aparentam com característica masculina ou feminina. Aí a gente foi e voltou lá para o Livro dos Espíritos, fomos trabalhar sobre o ensaio teórico das sensações dos espíritos, e a gente descobriu que Kardec fala que as características dos espíritos, a nível de percepção, está muito forte nos espíritos atrasados pela densidade do perispírito. O que é que eu quero dizer com isso? É a gente fazer esse link, entendeu? Então, o objetivo é esse, a gente pegar o que está contido na Revista Espírita em janeiro. Está contido em janeiro. Ele vai falar o quê? Onde é que a gente vai encontrar esse assunto? Onde a gente vai encontrar? E a gente fazer esse contraponto. Por isso que a gente dividiu assim. Vocês é quem vão aprovar se continua nesse jeito.
Um pega o que está contido na Revista Espírita, faz um resumo, tira a ideia central, porque não vai ter tempo de ler tudo. Tira a ideia central e o outro pega o que está nas outras obras e aí agora traz, apresenta e depois a gente abre espaço para discussão. Então, a proposta inicial foi essa, né, da gente fazer esse link. Eu também queria chamar a atenção de vocês de um outro formato de estudo que poderia ser feito, que seria pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que só tem 501 perguntas, a que foi lançada em 1857, e fazermos esta ligação com a Revista Espírita de 1858. A Revista Espírita de 1858, para vocês terem ideia, a gente vai estudar ela agora, ela serviu de base para Kardec ampliar o Livro dos Espíritos da primeira edição e chegar, em 20 de março de 1860, lançar a edição definitiva. Querem ver uma coisa? Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec só colocou 9 perguntas sobre Deus, na segunda, 16. Utilizou-se termos na primeira edição como espiritanos, que eram os adeptos do espiritismo. Na segunda edição, já não usou espiritanos, e sim espiritistas. Na primeira edição, nos prolegômenos, ele não cita o nome dos espíritos. Na segunda, ele cita. Na primeira edição, ele não vai citar a escala espírita. Na segunda, ele vai citar. Por quê? Porque na Revista Espírita, de 1858, em novembro, nós vamos estudar isso, em novembro ele traz a escala espírita. Aí, como ele lançou na revista, depois ele jogou na segunda edição. Na primeira edição, ele não traz nada sobre a sensação dos espíritos. Na segunda edição, ele publica em dezembro a sensação dos espíritos, na revista de 1858, aí ele amplia. O que quer dizer com isso? Que a Revista Espírita, nós vamos ver neste instante aqui, ela serviu de base para Kardec ampliar a primeira edição do Livro dos Espíritos, formatar o Livro dos Médios, que nós vamos ver também aí agora, já em janeiro de 1858, ele fala muita coisa sobre o Livro dos Médios, e assim por diante. Entendeu como é mais ou menos o formato? Por isso que a gente vai precisar que um pegue uma parte da Revista Espírita, o outro fique para pesquisar nas outras obras, e todos nós estudarmos um pouco para a gente ter embasamento na hora das discussões. Rapidinho, posso falar então agora? Pode falar, Anderson. Eu acho extremamente interessante o que você está dizendo, né? Primeiro eu vou dar opinião pelo final, começando pelo final, sobre o link do Livro dos Espíritos. Eu acho a ideia maravilhosa, só que minha sugestão é que a gente fizesse o inverso. Eu acho que a gente deve pegar esse aí, que vai dar uns 3 anos de estudo, mais ou menos, das revistas espíritas aqui, né? A gente deveria fazer o estudo de todas as revistas espíritas, e ao concluir, esse grupo aqui, que vai estar mais unido do que o que já é agora, aí a gente pegaria os 2 livros dos espíritos e faria esse estudo, o original e o segundo, né? E aí, porque a gente já vai estar, vamos dizer assim, mais inteirados de qual era, porque uma coisa é o que a gente vai falar hoje, da introdução da Revista Espírita, é a gente teorizar o que Kardec estava nos dizendo. Outra coisa, daqui a 3 anos, depois da gente ler tudo e estudar tudo que Kardec fez dentro da revista, a gente já vai ter interiorizado qual era realmente o intuito de Kardec com essa obra, né? O que ele queria fazer, e eu acho que vai facilitar muito para a gente. Sobre o começo, que aí é a questão de dividir o trabalho das 2 pessoas, um fala do que está na Revista Espírita e a outra faz o link, eu concordo plenamente e vou pedir a vocês 40 segundos só para... Eu vou compartilhar a tela aqui, Tamar, do Kardecpedia com o pessoal, para poder facilitar o entendimento do seguinte, pessoal. Chegou para vocês a tela já? Chegou. Pronto, tá aqui, ó. Tá a Revista Espírita, deixa eu diminuir um pouquinho, tá muito grande o zoom? Quer que eu diminua? Tá bom. Para vocês. Diminui um pouquinho isso? Espera aí, vou diminuir. Espera aí. Aqui, diminuir um pouquinho o zoom. Okay. A introdução, né, Anderson? Isso, mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, pessoal. O Kardecpedia nos oferece 2 ferramentas maravilhosas. Porque às vezes você pode ficar pensando, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer o link com as outras obras? Eu tô aqui, ó, Revista Espírita, 1858, tá? Tô aqui na introdução, certo?
você rolar até o final da introdução, o Kardecpedia faz isso pra gente. Tem aqui embaixo, ó, textos relacionados. No lado tem mostrar itens. A pessoa que ficar responsável, ela vai vir aqui, vai clicar em mostrar itens. Olha a quantidade de textos relacionados dentro de todas as obras de Kardec que falam de coisas relacionadas ao que tem na introdução. E aí vai trazer aqui, ó, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que é um dos opúsculos que Kardec lançou, né? Vai ter aqui, ó, vocabulário espírita, magnetismo animal. Na mesma obra vai ter um sobre sonambulismo, né? No livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, na parte do Históricos do Espiritismo, você só clica nesse link, ele já vai abrir para você aqui, ó, o texto daquela obra lá de Kardec. Entendeu? Então, assim, isso facilita muito, muito, muito mesmo, certo? A segunda função que tem no Kardecpedia que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui em cima, o Kardecpedia tem em português, francês, inglês e espanhol. Então, você quer, por exemplo, como é que será que está escrito no francês? Lógico, não é o original. Mas você chega aqui, marca a bandeirinha do Brasil, marca o francês e clica comparar idiomas. O Kardecpedia vai mostrar as duas traduções uma do lado da outra. Tá aqui a introdução em português e a tradução em francês. Certo? Lógico que isso não é o original francês, é uma tradução, mas às vezes facilita, porque tem muitas palavras que significam muitas coisas, uma palavra só. E aí, às vezes, você quer tirar uma dúvida, você pode fazer a mesma coisa. Eu quero ver entre o francês e o inglês. Você chega aqui em cima, marca francês, marca inglês, comparar idiomas. Ele vai lhe mostrar em francês e em inglês, certo? Então, o Kardecpedia, como Itamar falou, é uma ferramenta poderosíssima para nos auxiliar, tá, pessoal? No estudo. E sobre o que Itamar estava falando, concordo plenamente. Por mim, segue esse barco. Toda semana, 2 pessoas. Uma pessoa fala sobre a revista espírita, o que tem no mês. A outra pessoa faz os links com as outras obras, o que tem em outras obras, para que depois venha o debate. Esse é o meu voto. Posso falar? Pode, Fred. Pronto. Anderson, você já está eleito por unanimidade seu mediador, viu? Você, quando vê a mãozinha levantada, eu quero falar, você corta o Itamar aí, que Itamar conversa demais. Eu acho o seguinte, eu acho que o processo de estudo tem que ser esse mesmo, como o Itamar falou e como você complementou agora antes. Eu ia até falar isso que você acabou de dizer, você me antecipou o pensamento, né? A sintonia aí foi boa, que o Kardecpedia já coloca tudo isso, né? Todas essas ferramentas disponíveis para a gente aí. Inclusive, colocar na tela o texto que está sendo estudado é interessante, porque a gente vai discutindo, né? Não precisa necessariamente estar se vendo, mas está se ouvindo. Então, a gente vai discutindo esse texto que está aí. Então, essa comparação da Revista Espírita com as obras de Kardec, elas facilmente vão ser feitas usando justamente o Kardecpedia, né? Não tem aquela necessidade de a gente estar buscando livros para poder acompanhar aquele processo, porque o Kardecpedia ele já traz essas funções já há um bom tempo, desde que a plataforma foi estabelecida, né, nas redes sociais. E a Revista Espírita, vocês sabem que ela foi utilizada por Kardec, não foi só para complementar e ampliar o pensamento espírita, mas também para ampliar a divulgação da doutrina espírita no mundo, né? Já que muitas informações, muitos textos, inclusive contraditórios, a respeito de algum tema da doutrina espírita, que Kardec recebia por cartas, né, os correios na época, ele foi emitindo opiniões sobre determinados temas, com auxílio também dos espíritos, justamente na Revista Espírita, para complementar o raciocínio em respeito a alguns temas que foram colocados nos livros do Pentateuco, mas que não havia espaço para que se ampliasse aquela discussão. Então, eu acho que é interessante que a gente acompanhe, eu sou favorável também a isso, que a gente acompanhe no mesmo formato que está no Kardecpedia. Beleza, não tem como eu não falar muito hoje nessa fase inicial, justamente para explicar para vocês como é o formato. É lógico que todo mundo tem espaço e quem quiser coordenar, está à vontade. Eu não tenho... Nesse aspecto aí, gente, você pode ficar à vontade. Meu objetivo é um só, é poder a gente junto construir conhecimento. Então não tenho vaidade de coordenar, nada disso não. Podem ficar à vontade, Fred,
Marcos, qualquer um, é aberto 100%. Agora, hoje, eu inclusive peço desculpa a vocês para não ter explicado isso antes. Hoje eu vou ter que falar mais do que vocês para mostrar o formato, explicar. Eu, inclusive, vamos utilizar aí Robertinho, que vai falar nesse instante sobre psicologia, Anderson também, que vai falar sobre o aspecto histórico e sobre a introdução. Então, lamentavelmente, hoje vocês vão ter que me tolerar um pouco mais, né? Mas vamos discutir sobre o formato. Mantém esse formato inicial, Wilson, o que é que você acha? Eu ia fazer justamente uma pergunta. E tudo isso que você está colocando aí, Itamar, isso está escrito? Está já redigido essas normativas, essa formatação? Tá, inclusive eu mandei no grupo isso já para vocês. Ô, Wilson, me perdoe aí, Itamar. Isso já está no grupo, né? Não, isso já foi colocado no grupo. Inclusive está lá escrito lá no grupo. Que a gente só está reforçando. Isso, Itamar vai ser o coordenador. O mediador é Anderson, aí que pode ser revezado de acordo com a ausência de algum, né? Que porventura apareça. E o formato do estudo, no meu entendimento, já está lá no grupo, está bem feito, está bem escrito. O que a gente pode fazer aqui é só, se for o caso, fazer alguma modificação, né, Itamar? Mas isso, exatamente. Está bem claro lá. É exatamente o que eu estou querendo dizer. Se tiver alguma sugestão de modificação, senão a gente passa para frente. Alguém tem alguma... Eu não vou abrir o espaço assim generalizando. Tem alguma sugestão para a gente ampliar ou permanece e a gente vai para o próximo assunto? Eu tenho uma coisa só que não está lá, Wilson, que eu acho que é importante ouvir a opinião de vocês rapidinho. Ou Wilson, não, perdão, Itamar. É o seguinte, você falou sobre a gravação, eu sou completamente a favor da gravação e da gente disponibilizar para quem quiser assistir, qualquer pessoa que queira assistir, certo? Só que temos um grupo aqui com 10 pessoas, em que as pessoas podem se sentir, e devem, na minha opinião, se sentir à vontade aqui para dar suas opiniões, sem medos de preconceitos ou de ser rebatidas. Então, é preciso que vocês todos concordem que a gente divulgue essas imagens, porque a gente sabe, entendeu, pessoal, que quando a gente dá as nossas opiniões de estudo, conclusões, a gente muitas vezes é alvo de crítica, e é normal, né? A gente não deve se importar com isso, porque estamos aprendendo e evoluindo, certo? Só que quando vai para a internet, outras pessoas que a gente não conhece nem sempre têm a delicadeza de nos tratar com respeito. E é importante que vocês digam, não, eu concordo, tudo bem, ou então eu não concordo que divulgue para todo mundo, só para pessoas pontuais, enfim. Mas eu acho importante, entendeu, Itamar, que todo mundo diga. E eu deixo aqui a minha opinião, tá, pessoal? Eu não queria que nenhum de vocês se sentisse, né, sem graça de dar alguma opinião. Nós aqui vamos estudar Kardec, né? Não estamos falando mal das outras obras, nem nada. Mas, inevitavelmente, nós teremos que fazer críticas à institucionalização, né? Não é dizendo que ela não serve, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas vamos ter que fazer críticas pontuais. Tem momento que a gente vai fazer críticas à FEB, às federações, vai ter momentos que a gente vai ter que fazer crítica a Lemenais, tem momentos que a gente vai ter que fazer crítica de outras religiões, vai ter que fazer crítica da gente mesmo, do nosso próprio centro espírita, enfim, né? Eu só peço que a gente sempre faça isso com muito respeito, entendeu? Que a gente sempre faça isso com muito carinho, mas que a gente nunca deixe de fazer, porque a gente precisa trocar informações, certo? E eu voto independente. É o que eu tenho para dizer aqui, eu tenho para dizer para todo mundo, eu não preciso esconder. Então, por mim, os vídeos podem ser divulgados para todo mundo na internet, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu acho que seria importante todo mundo dizer se concorda ou não. Alguém tem algum problema em relação à divulgação da gravação? Eu não tenho. Tudo bem. Eu não tenho problema nenhum, não. Não, para mim, pode divulgar. Eu acho que é algo que deve divulgar. Como diz Anderson, nós vamos ser críticas, sim. Alguns não vão concordar, mas é natural. A gente justamente está num grupo, né, de estudo que alguns de nós vão discordar, às vezes, um do outro, e por argumentação que a gente vai buscar convencer ou ser convencido, né? Então, ao meu ver, deve ser divulgado, sim. Beleza, eu queria chamar a atenção de vocês para o que o Anderson falou aí, que inclusive quem assistiu os vídeos de Cosme Mas, que instiga a gente a estudar a Revista Espírita, ele falou uma coisa de Kardec. Ele disse que Kardec discutia ideias e não pessoas. Então, nós vamos discutir ideias aqui, não pessoas. Essa semana, no grupo de estudo do Livro dos Espíritos, ontem, particularmente, quando estavam falando sobre sexo, aí trouxeram informações preconceituosas de alguns líderes espíritos sobre a homossexualidade.
sexualidade. E nós discutimos a ideia dessas pessoas, não discutimos as pessoas. E vimos que tem muita gente retrógrada e preconceituosa no movimento espírita. Líderes, médios famosos preconceituosos. Lógico. Aí a gente discute, olha, está errado isso, não cabe no movimento espírita esse preconceito. Então nós discutimos a ideia, nada contra essas pessoas, contra as ideias. Aí sim, nós vamos ter que dar a cara a tapa mesmo. Quem assistiu o fórum de debates do Vale do São Francisco, eu apimentei a discussão justamente quando questionei a produção de conhecimento do movimento espírita que a gente não produz. As pesquisas científicas que fazemos, então, gerou uma polêmica? Claro que sim. Eu tenho que fazer isso porque a ideia de Itamar respeita a ideia de Fred, respeita a ideia de Robertinho, de Cristiana, né? Lógico que eu respeito, é ideias. Agora eu posso contrapor a ideia de Fred, posso contrapor a ideia de Robertinho, posso contrapor a ideia de Cristiana. Contrapus agora a ideia de Fred, nada contra Fred, a ideia. Eu continuo gostando de Fred, de Robertinho, todos vocês. Eu não concordo com as ideias, mas com as pessoas, claro que eu concordo e abraço. Então a gente tem que ter justamente esse olhar. Eu discordo de muita gente, mas amo muita gente. Entendeu? É interessante. Então pode divulgar, ninguém tem problema nenhum em relação à divulgação. Segundo assunto, que é aí, hoje de manhã conversando com o Anderson, né? Eu estava falando com ele, é uma coisa que a gente vai precisar decorar. Isso aí é decorar mesmo. A cronologia das obras espíritas. Isso vai ser fundamental para a gente. Porque o tempo inteiro a gente vai ter que fazer esse link. 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Só foram 501 perguntas. 1860, a segunda edição. Aí houve um acréscimo e se transformou em 1018 ou 1019, dependendo das edições. 1859, lançamento do que é o Espiritismo. 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, Céu e Inferno. 1868, a Gênese. 1890, que não é uma obra dela, mas é uma obra que serve de referência, que é Obras Póstumas. E as revistas espíritas, desde janeiro de 1858 até abril de 1869. Embora Kardec tenha desencarnado em março, mas já estava pronta a edição. Essas coisas a gente vai precisar, porque a gente vai estar fazendo o link de uma obra com outra, né? Para a gente entender. Para a gente entender, poxa, como é que a revista espírita serviu de subsídio para Kardec ampliar o Livro dos Espíritos? Aí a gente vai ver, porque a segunda edição foi em 1860. Veja como a formação espírita nossa, nas casas espíritas, não traz isso, que é coisa básica, coisa simples. Eu não sabia disso, eu vim estudar tem pouco tempo, eu tenho 40 anos de espiritismo, gente. E eu digo para vocês, quanta coisa eu deixei de estudar em decorrência da forma de como não foi ensinado. Wilson e depois Anderson. Não, Fred tinha pedido para falar primeiro. Fred tinha pedido, então desculpa, Fred. Depois o Wilson. Fred primeiro, depois o Wilson. É porque aqui eu estou no celular e não estou vendo todo mundo não, viu? Relaxa. Tranquilo. Eu queria só voltar à questão da divulgação do nosso estudo. Pela experiência que eu tenho, eu trabalhei mais de 18 anos no setor jurídico do Banco do Brasil e eu diria para vocês que essa questão não é assim tão simples do que eu posso ou do que eu não quero que autorize, entendeu? Eu acho que a divulgação, eu coloquei no chat aí, inclusive o chat eu acho que pode ser usado também, viu, pessoal, para se comunicarem. O Zoom permite essa ferramenta também. Eu pessoalmente, sou 100% favorável à divulgação de qualquer coisa que a gente fale aqui, desde que seja num canal específico, né? Eu não sei como é que vai ser, Anderson, essa divulgação, onde é que vai ser, né? Eu não tenho afinidade muito com essas ferramentas, eu não sei onde é que a gente poderia disponibilizar esse vídeo, já que é um vídeo longo, né, e pesado. Mas aí fica a teu critério ver como é que faz essa divulgação. De qualquer forma, tudo que nós dissermos a respeito do estudo da doutrina, independente, Vitamar, de estarmos falando da ideia e não das pessoas, né? Nós vamos acabar citando, como antes disse aqui,
a alguma instituição, vamos contra algum comportamento institucional, aquela coisa toda no debate. A própria Federação Espírita Brasileira, ela é alvo de muitas críticas por vários motivos, né? E o próprio Kardec, à época, também criticava a algumas pessoas do movimento espírita daquela época na França. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, quando se torna público algum tipo de crítica, você tem que ter em mente que isso pode gerar consequências por qualquer instituição, qualquer pessoa que queira ou se sinta incomodado com aquele pensamento ou aquela crítica. Isso aí é só para chamar a atenção. Eu sou 100% favorável à divulgação, não tenho problema nenhum contra isso, né? Eu critico a Federação Espírita do Estado da Bahia, né? Falo com algumas pessoas que são dirigentes da Federação Espírita do Estado da Bahia, teço as minhas críticas sobre o comportamento institucional, não das pessoas em relação a algumas coisas. Nunca recebi nenhum tipo de censura por conta deles, né? Mas a gente tem que ter em mente, como o Anderson disse, que o que está na rede social está disponível ao mundo inteiro. Então, pode-se gerar, sim, algum tipo de situação. Então, as pessoas têm que ter em mente isso na hora de fazer os seus comentários, as suas críticas, no estudo da doutrina, evidentemente, né, das ideias, que isso pode gerar alguma coisa e a gente só tem o cuidado necessário para que isso não tenha um efeito danoso para ninguém dentro do estudo, tá bom? É só chamar a atenção disso aí. Pessoal, Beleza, mas reforçando... quem ia falar, Anderson? A gente vai passar para o Wilson já já. Wilson, me dá 2 minutinhos que a Cristiana pediu para falar e pode ser que tenha alguma coisa a ver com o horário dela agora. E como já são 9h29, eu vou passar a palavra para ela primeiro, tá? Porque pode ser que tenha a ver com isso. É verdade, Cristiana, fica à vontade, pode falar. Não, na verdade, aqui já está acontecendo direitinho, está dando certo. Eu só queria realmente reforçar, era justamente isso que o Fred disse, porque às vezes eu acho que tem que ser uma coisa orientada e demonstrar a explicação do que é esse grupo de estudo. Porque às vezes a gente divulga uma imagem, fala, não, as pessoas não compreendem o que é esse grupo de estudo. Isso é um grupo de estudo, nós somos... Vocês estão ouvindo Cristiana bem ou não estão ouvindo bem, não? Vocês não estão ouvindo? Estão ouvindo? Eu queria... Só está baixo, mas dá para ouvir. Então tá baixo. Inclusive, eu queria dizer para vocês que Cristiana é advogada. Pode dar um parecer sobre isso aí, minha amiga. Parecer. Não, gente, na verdade, eu só penso que, às vezes, é a conotação que a gente dá às coisas. Às vezes, a gente divulga um estudo bacana e a interpretação das pessoas é equivocada e elas usam partes das coisas. Acontece isso muito na internet, de usar partes de estudos. Eu acho que para uma divulgação desse estudo seria necessário a gente demonstrar o que é esse grupo de estudos, qual é a finalidade. Ninguém tem uma ideia preconcebida, uma ideia pronta aqui. Eu acredito, pelo menos eu não tenho uma ideia pronta do que é esse estudo. Então, se a gente verificar isso e ter muito cuidado nos nossos comentários, nas nossas críticas, para a gente seguir bem aquilo que o Kardec falou, da ponderação, de falar em pessoas, ter cuidado, porque quando a gente vai divulgar algo, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Porque ao invés de acrescentar o estudo espírita, às vezes a gente pode causar dissensões, né? É um grupo que está causando, não. A gente está estudando, construindo ideias juntos. Eu acho que só no momento de divulgar, talvez inicialmente a gente divulgue num canal para determinadas pessoas, para a gente ver como que vai ser essa recepção, entende? Às vezes a gente divulga na grande mídia, e uma coisa que era muito bacana pode causar dissensões desnecessárias, que não é o objetivo desse grupo. Não tem oposição nenhuma, divulgação, só acho que tem que ser com muito critério, porque hoje, às vezes, a gente divulga coisas boas, e essas coisas boas podem causar problemas que não seriam necessários. É só uma ponderação, mas não tem problema com a divulgação, tá bom? Ótimo. Eu vou passar a palavra para o Wilson agora, quero ver o Wilson falar. No final, depois o pessoal falar, Itamar, eu falo sobre a minha proposta dessa questão da divulgação, como seria interessante a gente fazer. Wilson, meu amigo, pode falar, tá com você. Eu achei interessante, eu não lembro mais agora, mas acho que foi Itamar que falou aí sobre uma parte aí, que tange a Revista Espírita, né? Sobre algo que ele disse que estava descobrindo, conhecendo. E eu me lembro que quando a gente vai observar a estrutura de estudo das casas espíritas, com base na própria
FEB ou FEEB ou qualquer federativa de Estado, a gente vê que tem, na grade de estudo, tem o ESD, o estudo do ESD, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. E quando você vai lá consultar Kardec, quando ele fala no livro dos médiuns sobre o método, e, consequentemente, ele vai falar sobre o estudo das revistas espíritas. A gente percebe que nas revistas espíritas, ou melhor, que nesses estudos, nessas grades de estudo, as revistas são pouco citadas, ou não tem um estudo aprofundado delas, eu acho que não tem de jeito nenhum, e, não obstante, Kardec está lá falando da revista, dizendo que é a complementação do trabalho, inclusive com um volume muito maior de trabalho. E a gente sabe que o ESD, por exemplo, que é um estudo bastante eficiente, o eficaz para a casa espírita, mas é um resumo, uma compilação de várias obras das partes de Kardec e das obras subsidiárias. E nas revistas espíritas a gente encontra esse material de maneira mais aprofundada, é como se fosse o espiritismo na prática, do que a gente vê lá no livro dos médiuns. Beleza. Gente, eu queria só dar uma sugestão antes de você falar. Como nós temos 10 componentes, o tempo é muito escasso, a gente vai ter que ser assim muito objetivo e pontual nas questões, senão a gente vai perder tempo demais. Então, por exemplo, se o objeto de estudo agora o objeto de discussão é publicação, porque se a gente não fizer assim, a gente vai, né, devagar. A gente vai sair do objeto e a gente vai perder muito tempo. Agora vamos fechar essa questão para a gente entrar já no histórico, senão a gente não vai fazer quase nada hoje. Anderson. Beleza. Não, eu ia jogar uma pimentazinha no que o Wilson falou, mas deixa para outro momento. Não, vamos deixar essa discussão, a gente deixa para depois. Vamos ver só a divulgação e a gente já entra no histórico. Alguém quer falar mais sobre a divulgação? Cristiana chamou a atenção aí, Fred também. Eu acho que como falta aí menos de 30 minutos, né, para o nosso horário, que é até as 10 horas, não foi isso que ficou combinado? 10, é. Isso, como falta menos de 30 minutos, né, daqui a pouco a Cristiana deve sair também, eu acho que a gente pode continuar nesse debate da divulgação e de outras coisas a respeito do formato e da metodologia, né, e deixar para iniciar o estudo a semana que vem, para a gente não fazer um estudo corrido. Eu apoio. Pronto, então beleza. A gente discorre aí sobre isso. Lembrando o seguinte, ó. Aí fica para a semana que vem, logo de início já fica certo, ó. Tá? Eu, Anderson e Robertinho, já com material preparado para a semana que vem, que seria apresentado hoje. Vai ser o histórico da Revista Espírita. O Robertinho vai discorrer sobre a psicologia no período de Kardec, no século XIX. E aí a gente entra logo justamente sobre o mês de janeiro, fazendo um link com as outras obras. Então já está preparado para a semana que vem, o Robertinho e o Anderson. Aí a semana que vem discute, porque inclusive, Fred, nós temos a questão da macro-regional, que é a proposta que a gente vai trazer, se no dia suspende ou não. Entendeu? Se no dia a gente suspende... É isso que eu ia... Foi bom você ter lembrado... Fred, um minutinho antes de discutir isso aí, sobre a questão da divulgação, ficou Marcos e Roberval sem dar opinião aí. E Robertinho. Para a gente fechar essa questão deixar bem claro a questão da divulgação em relação a como a gente fala. Não é que a gente vai ter medo de falar, não. Mas tratar das ideias e não das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Roberval, depois Marcos, depois Robertinho. Oi, eu concordo plenamente com o que foi falado. Eu não tenho medo de divulgação de nada. Se você está produzindo um estudo desse, você expõe o seu material e todas as pessoas são livres para analisar e julgar. Eu não vejo receio nenhum nisso, não. Quem divulga um material ao público tem que estar apto, tem que estar preparado para ouvir as críticas e, se possível, os contrapontos, sem problema algum. Acho que esses milindres aí tem que deixar de lado. Pessoa. Na verdade, nós estamos fazendo um estudo, eu acho que também não tem nenhum problema em fazer uma divulgação.
o importante de tudo isso aí é a seriedade com que nós vamos tratar o objeto de estudo. Então, não existe porquê, a gente precisa apenas ter o cuidado de não estar ferindo suscetibilidade, fazer isso ou aquilo. Eu vou tomar as coisas como opinião própria, porque nós estamos fazendo um estudo discutindo a ideia de Kardec. Ela não é nossa, ela é dos espíritos e nós precisamos amadurecer em relação a essas questões. Outra questão de divulgar, eu acho que é até importante, porque a gente começa a fazer luz para outras pessoas, talvez tenha pessoas com opiniões contrárias, mas isso faz parte do debate. Bem, eu já tinha comentado anteriormente que eu concordo com a divulgação, mas em análise ao que Fred e Cristiane falaram, eu acho interessante a questão da prudência, entendeu? De a gente fazer uma avaliação antes da divulgação, se o material que a gente está abordando, se não está ferindo alguma pessoa, alguma instituição, né? Porque o objetivo nosso não é esse. Então, o Cristiano falou uma coisa interessante, a gente tem que abordar qual é o propósito desse trabalho que nós estamos realizando. Então, Marcos falou agora que o objetivo maior, e eu acredito que todos concordam com isso, é nos aprofundar nos pensamentos de Kardec, naquele momento de elaboração, né, de escrever a revista, porque o objetivo dele foi divulgar a doutrina, uma vez que lá na própria introdução diz que existia pouca. Nos Estados Unidos que tinha 17 revistas, mas se na França, propriamente dito, que foi o berço, não tinha, né? Tinha lá em Genebra só uma revista espírita. Então ele teve esse propósito. Mas uma frase que ele falou que eu achei muito interessante, que o objetivo é discutir, não disputar. Nós não estamos aqui para disputar, para dizer que nós estamos certos. Nós estamos para divulgar esse conhecimento à luz da razão, que foi a proposta do próprio Kardec. Tá? Então, concordo plenamente que seja divulgado, que sirva de subsídio para outros grupos também estudarem, mesmo que discordem, mas, claro, eles precisam ter a argumentação para contrapor tudo aquilo que a gente está expondo. Eu queria aproveitar essa fala de Robertinho aí para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Inclusive, Marcos também trouxe isso, a questão da suscetibilidade de cada um da gente. No grupo de estudo do Livro dos Espíritos, hoje a gente chegou a um consenso que quem quiser dê a opinião que quiser, o outro não vai se milindrar nem se machucar com isso. A gente tem maturidade, o Roberval também chamou a atenção dos milindros. A gente tem maturidade para isso, inclusive dentro do grupo nosso. Dentro do nosso grupo, discordâncias, tranquilamente. A gente vai buscar um consenso e a palavra final é o que está escrito lá em Kardec. A opinião de Itamar, a opinião de Fred, de Anderson, se tiver de conformidade com Kardec, beleza. Se não tiver, agora, se mesmo assim Itamar quiser continuar com a sua opinião, problema de Itamar. Isso tem que ser respeitado. Eu não posso querer que ninguém mude de opinião. O estudo é para descortinar, para tirar um véu da nossa formação espírita, que eu digo para vocês, gente, conversava hoje de manhã com o Anderson, eu tenho 40 anos de espiritismo. A minha formação espírita não foi tendo essa autonomia e essa criticidade. Foi rezar na cartilha daqueles que tinham rezado na cartilha de outros. Que a gente não está culpando ninguém, não. O conhecimento de anos teve muito equívoco a ciência. Isso serviu para alguma coisa? Serviu para descortinar novos mundos. Então, igual a nós aqui. Eu, dirigente espírita também, formei um bocado de gente sem esse pensamento crítico, que agora, na quarentena, eu digo para vocês, eu estou com um olhar muito mais, um olhar mais crítico, mais investigativo, mais pesquisador. E isso é fruto de quê? De como eu estou me debruçando no estudo. Essa semana, Fred viu, Marcos viu aí uma publicação de uma companheira do Movimento Espírita Jacobina que perguntou assim, e tudo que a gente estudou foi perdido? Claro que não. É ampliar cada vez mais o nosso olhar, como Kardec disse, olhar de pesquisador e de estudioso. Uma colocação no poder, Itamar? Hein? Eu vou fazer só uma colocação rapidinho. Eu posso fazer? Pode sim. Rápido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos observado, o próprio Kardec faz algumas colocações,
ele mostra o sentido da doutrina que ela evolui, certo? Olha, se a ciência prova, fique com a ciência. Então, quando você diz assim, o que Kardec colocou lá, vai ficar com Kardec, fica uma coisa assim que a gente começa a imaginar que nós vamos fazer um estudo para simplesmente concordar com o que ele colocou. E o aspecto evolutivo da doutrina. E alguns aspectos que, com certeza, na época, ele não pôde tratar desses assuntos e que hoje são tratados. Como é que fica se entrar em choque? Olha aí, ó, o Roberval já trazendo uma coisa que vai ser respondida ao longo do nosso estudo a respeito. Será se Kardec disse tudo ou tem coisas que ficaram subjacentes? O que ele falou a respeito da ciência, né, das novas descobertas e da psicologia e da sociologia, das ciências como um todo. Inclusive, aí, ó, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Não nos esqueçamos de contextualizar Kardec. Não podemos nos esquecer de contextualizar. Kardec trouxe essas informações, mas num contexto, né, a psicologia estava iniciando, o Robertinho vai falar muito bem sobre isso, a ciência estava totalmente diferente do que é hoje, a própria filosofia ampliou seus horizontes. Então, vamos nos lembrar sempre de uma coisa que eu esqueci de falar, contextualizar Kardec. Antes eu ia falando nós interrompemos. Veja só, sobre essa, antes eu voltar para o negócio da gravação, da divulgação, sobre isso eu acho extremamente importante que, assim, a gente vai lembrar quantas vezes Kardec fala de bom senso. O primeiro critério está lá no Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O primeiro critério sem contradita tem que ser o do bom senso, né? É lógico, na minha opinião, que Kardec não falou sobre todas as coisas, até porque os próprios Espíritos dizem, lá na introdução ainda do Livro dos Espíritos, que não tem como falar sobre todos os assuntos. Mais à frente, o Livro dos Espíritos vai dizer que a luz vem conforme a gente tem a capacidade de enxergar, né? E todos esses raciocínios que vêm lá de Jesus Cristo também, no Evangelho, né? Essa ideia de construção de raciocínio, né? Então, Kardec não vai falar sobre todas as coisas, é a minha opinião, né? Vai falar sobre outras coisas. Só que a gente precisa ter o quê? Bom senso. Uma coisa que me deixa muito triste no movimento espírita é a gente atribuir ao espiritismo uma palavra pronta. Por exemplo, um dia desse, eu sigo muitas páginas espíritas na internet e as páginas botam assim, homossexualidade segundo o espiritismo. Aí eu fico me perguntando, segundo quem? Né? Aí a pessoa vai e bota um texto que, por exemplo, de uma coisa que Chico Xavier disse. Todo respeito, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Chico e tal, apesar de, na minha opinião, achar que algumas coisas ele se passou, mas eu tenho uma admiração do trabalho dele. Mas aí, veja só, aí eu falo, então, tudo bem, é linda a opinião de Chico, mas é a opinião de um espírito encarnado, orientado por mais 2, 3 espíritos desencarnados. Isso não constitui universalidade para você dizer que essa é a posição do espiritismo, entende? Esse cuidado, eu acho que é que a gente se perde. Por exemplo, eu posso ter uma opinião sobre um assunto aqui e o Roberval ter outra. E tudo bem, não é verdade? A gente, tipo assim, eu vou basear minhas opiniões em cima dos meus conhecimentos, cientificamente ou filosoficamente, e Roberval vai basear dele, pode ser que a gente entre num consenso, pode ser que não, né? O mais importante é que a gente use o bom senso, né? Quando não há universalidade, é importante que a gente utilize o bom senso, né? Porque, pessoal, eu não posso sair daqui depois dizendo, por exemplo, eu tenho uma opinião, o Roberval tem outra, e eu vou entrar no meu centro espírita e dizer, olha, o espiritismo nos diz isso. Depende, tá, pessoal? Eu não posso dar, é minha percepção, entendeu? Eu não posso dar como opinião final do espiritismo aquilo que não contém universalidade. É diferente, por exemplo, no que está escrito no Livro dos Espíritos, que passou por uma universalidade dos espíritos, assim como na introdução número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Kardec vai nos dizer, já nessa época recebemos comunicações de mais de 1000 centros espíritas espalhados em todo o mundo. Né? Então, considerem aí que cada centro espírita tem uma média de 3 espíritos se comunicando, seria comunicação de mais de 3.000 espíritos diferentes. E Kardec usava essa quantidade de comunicações para tentar encontrar uma universalidade em algo que ele colocava dentro das obras básicas. Né? Então, é diferente, entendeu, pessoal? Às vezes eu estou no meu centro espírita, o espírito vem e me diz uma coisa, e aí eu vou e divulgo aquilo como uma opinião do espiritismo. E isso me deixa triste, entendeu, pessoal? Isso me deixa triste porque isso fere a constituição até de uma ciência. Né? No próprio Controle Universal, lá no final, Kardec vai dizer o quê? Tudo que se afaste exclusivamente da moral,
tome-se como opinião de tal ou qual espírito, independente da assinatura que ele traga. Né? Lá no final do livro dos médiuns, na parte das comunicações apócrifas, das mistificações, Kardec traz 2 mensagens assinadas por Jesus Cristo. Uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, uma mensagem assinada por Erasto, uma mensagem assinada por Napoleão, em que Kardec fala, na minha opinião, né, grosseiramente falando, tá, pessoal? Não são, nesse caso agora, minhas palavras, não é exatamente desse jeito que Kardec fala, mas o que Kardec diz? Vocês tirem as conclusões que vocês quiserem, né? Vocês têm todo direito, mas na minha opinião, aí eram mistificações. Não era o espírito que assinou, entendeu? E veja só, Kardec tinha esse critério. Mesmo vindo do mesmo médium que dava as comunicações do Espírito da Verdade, não eram todas as comunicações que ele aceitava, né? Então, assim, esse critério, eu concordo plenamente com o Robert Val. A gente precisa ter, gente, esse bom senso de que os conhecimentos evoluem, né? De que nem tudo foi falado, como o Itamar bem botou, né? Esse estudo mais aprofundado sobre a psicologia humana, sobre a psicanálise, era algo que na época não se debatia, não se falava sobre isso, entendeu? Então, Kardec não vai abordar esse assunto, entende? Fred recentemente esteve aqui em Juazeiro e fez uma colocação bem bacana sobre a questão da divisão do espiritismo. Congresso de espíritas de esquerda, congresso de espíritas de direita, entendeu? Porque o espiritismo é de esquerda ou o espiritismo é de direita. Na minha opinião, o espiritismo não é nenhuma coisa nem outra. O espiritismo nos chama para pensar, para que a gente crie as nossas conclusões. Agora, você pode dizer assim, o espiritismo foi criado em cima de bases, beleza. Porque aí o de direita, ele vai vir argumentar, dizer o seguinte, a Kardec fez um discurso em que ele falava mal do socialismo. Leon Denis escreveu uma obra que é Espiritismo e Socialismo, né? Tem uma obra de Leon Denis falando isso, certo, pessoal? Mas não é porque eles escreveram essa obra que ele estava falando bem da direita, entende? Eles escreveram falando do socialismo porque, na época, o socialismo estava em ascensão. Vamos contextualizar, pessoal, entendeu? Então você fala sobre aquilo que você vive, né? Mas isso não quer dizer, porque ele fez uma crítica ao socialismo, não quer dizer que ele é a favor do capitalismo, e vice-versa, entende? Então, assim, que a gente permita que esse pensamento tome conta da gente aqui nesse grupo de estudo, que a gente não tome uma opinião controversa, que a gente não troque a causa pelo efeito, e que a gente não faça o que Robert Val está dizendo, que a gente não sacerdotice Kardec também, né? Que a gente não transforme Kardec no nosso Papa também, entendeu? Mas, em respeito à ciência que nós nos propomos a estudar, a gente precisa entender que Kardec, no nosso entendimento, foi uma pessoa com a missão, que poderia ter sido qualquer outra, né, se ele recusasse, mas com a missão, que foi guiado por vários espíritos para trazer a codificação. Então, assim, dentro da opinião, aí eu vou contextualizar a minha opinião de Anderson. Em uma opinião controversa entre Leon Denis e Kardec, eu, Anderson, fico com Kardec. Por quê? Porque ele tinha todo esse preparo e essa missão para o trabalho ao qual eu acredito. Eu acredito nessa ciência que foi trazida através dele, certo? Entre uma opinião de Chico Xavier ou de Emmanuel e a de Kardec, se há contraponto, eu, Anderson, fico com Kardec. Entendeu? Porque o embasamento é muito maior, cientificamente falando. Mas era isso que eu queria falar. Tá, pode falar, então, porque eu ia falar agora no negócio da gravação, pode falar. Veja bem, nós só temos 9 minutos, e aí justamente para a gente fechar no tempo, né, eu queria só chamar a atenção de vocês, para a gente fechar justamente, aí eu abro espaço de 1 minuto para cada um falar. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Eu queria reforçar isso para vocês. A continuidade que se lhe dá é o que caracteriza como um estudo sério. E ainda diz, quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Está na introdução, item 8. Por isso que a gente colocou justamente isso. Vamos ter continuidade, gente. Vamos nos debruçar, vamos estudar, para que todo mundo possa trazer. Aí agora nós temos 8 minutos para terminar, 1 minuto para consideração final, quem quiser falar, senão a gente chega fora do tempo. Robertinho, 1 minuto aí, Robertinho. Aí antes, na hora da sua consideração, você fala sobre, fecha o restante. A questão do estudo, ele tem que ser algo versado na seriedade. Para você ter embasamento, você tem que fazer pesquisas científicas. Eu tenho falado muito que a gente tem recebido
recebido dentro, tem muita informação, né? E pouco conhecimento. Então, a busca do conhecimento é imprescindível. Então, tem que pesquisar os livros. Por exemplo, eu tenho livros aqui do Conan Doyle, que fala da história do Espiritismo. Eu acho que dá um embasamento como é que foi estruturado, como é que Kardec foi fazer as pesquisas. Enfim, é de fundamental importância que a gente, sim, tenha como base esses estudos, né? E, para isso, a gente tem que ter a seriedade dos nossos momentos livres, a gente poder pesquisar, estudar, para poder trazer aqui no grupo os conhecimentos adquiridos e discuti-los, né? Beleza. Cristiano, alguma coisa que você queria acrescentar ainda? Não, tá tudo tranquilo. Vocês me desculpem só essa movimentação aqui que já está acontecendo aqui, a parte da evangelização, mas eu acho que é essa questão da ponderação mesmo, que a gente se dedicar ao estudo, buscar as fundamentações, as comparações, e sempre ter como base, acho que o que deve mover a gente, o bom senso e a fraternidade, né? Porque eu acho que um grupo de estudos espíritas, ele sempre quer acrescentar, unir, e através do estudo, do esclarecimento, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de união esclarecida, que é uma coisa muito importante. Eu vejo hoje que a doutrina ficou muito eu falo muito para as pessoas na casa espírita, que fica as pessoas buscam o conhecimento dos outros, não buscam nas fontes o conhecimento, esse olhar crítico. Eu acho que isso é importante aqui. É uma coisa que eu sempre falo, eu trabalho com jovens, com os adultos, eu falo isso para os jovens, para os adultos, para quem trabalha com criança, que nós não devemos ver a doutrina pelo olhar do outro, nós temos que estudar nas fontes e buscar isso, mas sempre com muita fraternidade e muito bom senso. Então, é só isso. Wilson, alguma coisa a acrescentar, Wilson? Não tenho nada a acrescentar, não. Só agradecer por a gente estar reunido para esse estudo e esperamos que na próxima semana a gente já tenha nos nossos argumentos essa questão do tempo mesmo, da argumentação, para que a gente aproveite de uma forma mais efetiva. Embora eu sei que todos os argumentos foram muito úteis, mas a gente vai aprofundar eles de forma mais objetiva, cada um falando menos para poder sobrar tempo para incentivar os que falaram menos a falar. Tem uma redundância aí, né? Verdade. Pessoa, alguma coisa a acrescentar, pessoa? Nada a acrescentar. Eu acho que a gente só tem que ter o cuidado de não estar ferindo o pensamento do outro. Às vezes a gente tem imaginado que nós somos o dono da verdade, e isso não é legal. Vamos ponderar com bom senso e fazer com que os estudos tenham um efeito para que todos possam aprender. Obrigado. Albeval, alguma coisa a acrescentar, Albeval? Oi? Sim. Sim. Não, tudo tranquilo. Um abração para todo mundo. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Fred. Pessoal, eu coloquei no grupo a questão da macro-regional, tá? Para vocês opinarem lá depois, tá bom? Em relação ao estudo, acho que não tenho dúvida nenhuma que o estudo vai ser conduzido da melhor maneira possível, né? Eu acho que todas as opiniões e todo o debate vai ser em torno dos escritos da Revista Espírita e da doutrina espírita, né? Qualquer coisa que fuja a isso, é claro que a gente, no decorrer do estudo, vai chamar atenção disso ou contestar. Eu acho que quando você comenta qualquer coisa a respeito da doutrina espírita, você não está se auto-intitulando o dono da verdade, você está falando o que está dentro da doutrina espírita a respeito daquele tema que está sendo estudo. A semana que vem está previsto a gente iniciar pela introdução, não é isso? Do mês de janeiro, da Revista Espírita de 1858, que é o início da revista. Então, aquilo que está lá escrito é que nós vamos discutir, independente das opiniões, independente do que a gente vai falar aqui, e como o Anderson disse, que seja com bom senso, né? E dentro
da doutrina. Fora isso, eu não vejo nenhum problema a gente aprofundar, debater, esquentar o discurso, né, Anderson? Não importa. Dentro da doutrina tudo está valendo e eu acho que o grupo aqui está maduro para isso. Beleza. Anderson. Eu acho que a palavra que tem que nortear tudo, como o Marcos Pessoa botou aí, tem que ser respeito, né? Eu acho que se a gente conseguir perceber esse respeito entre nós, apesar de que um momento ou outro a pessoa está falando algo e aí a pessoa dá uma entonação mais, assim, parece irritada, mas que a gente sempre entende, entendeu, pessoal? Que a pessoa às vezes está expondo algo que é mais doído para ela, que incomoda mais ela e tudo, mas que nunca com desrespeito, nem entre nós, nem quem está assistindo. Independente do momento, do ano em que você está assistindo isso, né? É sempre de forma respeitosa. A ideia é justamente essa. Não quer dizer que a gente está excluindo o resto, não quer dizer que a gente está dizendo que todo mundo está mentindo. A gente está estudando Kardec, as revistas espíritas de Kardec. Então a gente vai fundamentar Kardec, né? Teremos outras oportunidades em outros estudos para poder fazer links com outras coisas, né? Com outras temáticas, com outros espíritos, enfim. Mas aqui o objeto de estudo é Kardec, né? Então a gente precisa... Estamos estudando, como Kardec mesmo dizia que era a fundamentação do prédio, né? Nós estamos estudando a fundamentação do prédio, certo? Esse é o objeto de estudo. Como é que esse alicerce foi feito e como ele está sendo tratado. A gente está cuidando do alicerce? Isso é extremamente importante. Né? Sobre o negócio da gravação, pessoal, eu vou falar lá no grupo que eu mando um áudio e aí cada um ouve na hora que puder e aí dá a opinião, certo? Porque senão a gente vai estender 10 minutos aqui, 15 minutos, necessariamente. E beleza, inclusive, Anderson, eu queria até chamar a atenção, o Fred falou isso, você falou agora, para ficar bem claro. O que a gente não conseguir fechar aqui, a gente vai utilizar o grupo justamente para a gente continuar a discussão, ampliar e tomar as decisões. Como chegou o horário, eu queria só trazer uma informação que foi importante que Anderson trouxe, quando falou da tradução. Olha a importância que será também a tradução para a gente. Essa semana a gente discutiu e pegamos lá no Livro dos Médiuns a tradução da FEB, de Guilherme Ribeiro, quando traz a alma é o pensamento. E Fulano Pires da LAC diz a alma é a inteligência. Veja como muda. E aí a gente viu que, na realidade, a alma não é o pensamento é um atributo do espírito. Então, veja como uma coisa, uma tradução muda totalmente o sentido. Então, aí tem momentos que a gente vai precisar, sim, dessa tradução, né? Para a gente poder ver. A alma não é o pensamento. Leon Denis diz, o espírito é um foco de pensamento. Não, é totalmente diferente. Por isso que o estudo descortina, né, para a gente, traz com que a gente observe. Ora, uma tradução, uma palavra muda totalmente. Pensamento e inteligência é diferente. Entendeu? Por isso que a gente vai precisar utilizar isso. Mas isso é objeto de discussão no futuro. Foi um prazer muito grande ter vocês. Poxa, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Vamos ficar, cada dia que passa eu fico mais apaixonado pelo conhecimento, pelo estudo. E eu acho que isso também, todos vocês, por isso que nós convidamos vocês, porque todos vocês têm esse olhar também de paixão pelo estudo. Né? Então, isso, olha aí, olha a revista espírita de antes aí, ó, a Kardec pede aí pra gente. Então, maravilha, gente. Deus nos abençoe. Vamos fazer só nossa oração final. Cada um faz sua oração silenciosa. E assim, Senhor, nós te agradecemos a companhia desses irmãos por esses instantes de interação, de conhecimento, e te pedimos, nos abençoa hoje e sempre. Muito obrigado. Até a semana que vem. Rapidinho, Roberto Val queria falar alguma coisa. Deixa eu só falar, Roberto Val falar o que ele queria falar. Oi, não vi não. Pode falar, Roberto Val. Tá fechado, Roberto Val, o áudio. Roberto Val, tá fechado o áudio. Ok, agora. Não, foi justamente só para dar um abraço para todos vocês e até a próxima semana. Aí, foi muito bom rever todos vocês, Roberto. Valeu, Robertinho. Tchau, tchau. Você, Cristiana. Tudo de bom, viu? Bom final de semana, bom domingo. Tchau. Ô, Anderson, tira a foto aí todo mundo, Anderson, para o grupo. Deixa eu tirar um print aqui, peraí.
Tirar um print aqui. Faz todo mundo um sorriso aí pro grupo aí, vai pra ficar. Aí. Pra gente não assustar todo mundo. Pronto. Vou salvar aqui e vou mandar lá no grupo. Beleza, beleza. Vamos ajudar João aí, Fred. Você e antes ajudar João aí, rapaz. Beleza, beleza. Vai dar certo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tudo bom. Bom